Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. E me desculpe pela minha voz de estar com a rachada. Às vezes eu falo um pouquinho baixo porque eu fiquei doente, né? Tô melhorando, mas minha garganta ainda está ferida. E é horrível estar com a garganta ferida. Eu não posso ficar falando alto, nem gritar, nem fazer nada que prejudique, né, a minha garganta, porque dói. Meu Deus do céu, tinha tempo que eu não feria tanta garganta assim. Perdoe às vezes eu falar baixinho e tal, mais perto do microfone. Porque, velho, tá doendo demais. Mas vambora, né? O show não pode parar. Dessa vez, objetos amaldiçoados que até os cientistas temem. Quando eu vi esse vídeo aí, né, dando sopa no YouTube, né, lá do canal do Fala Sério, eu falei, não, tem que trazer, que é interessante. Então vamos ver aí. O link original do vídeo tá na descrição, todos os créditos aí pro Fala Sério, né? Chega lá, conheça o canal do Fala Sério, que é muito bom. Tá na tela as minhas redes sociais, me segue, Twitter, Instagram e também agora estamos com o Discord, né? O server no Discord. O link tá aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado, né? Vai lá, você que gosta do canal, tem Discord, chega lá pra gente trocar uma ideia, trocar um papo. E lembrando, respeite as regras pra gente manter um ambiente lá saudável. Deixou o like, se inscreveu? Não? Então essa é a hora de você deixar o like e se inscrever no canal. Ajuda nós aí a bater a meta dos 6.000 inscritos, dos 6K. E você que já é inscrito de longa data, é sempre bom verificar. O que é verificar? É olhar se você ainda está inscrito. Inscrito não, inscrito. Tá vendo minha garganta? Não vou podendo falar alto, às vezes eu troco as palavras. É verificar se você ainda está inscrito. Se não tiver inscrito, você se inscreve de novo, né? Tanto você aí que já é inscrito de longa data, tanto você que está voltando a assistir os vídeos, né? Depois de muito tempo aí sem ver, sem vir cá assistir, seja bem-vindo de volta. Vê se você ainda está inscrito, porque cada inscrição é muito importante. Está em uma busca constante por novas descobertas e a ciência tem como principal objetivo entender os mistérios que nos cercam. Mas existem algumas coisas no nosso mundo que deixam até o cientista mais ávido se sentindo arrependido. Desde uma descoberta pavorosa nas profundezas de Chernobyl até uma esfera misteriosa que pode tirar muito do seu tempo de vida num piscar de olhos. Bom, acho que é hora de pegar nossos óculos de proteção e um pouco de água benta também, porque nós estamos prestes a conhecer alguns objetos amaldiçoados que deixaram os cientistas morrendo de medo. Interessante. O núcleo do diabo. Eita. Durante o ápice da Segunda Guerra Mundial, os militares dos Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares, conhecidas como Little Boy e Fat Man, sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O resultado foi devastador e forçou o Japão a se render. Mas se eles não tivessem se rendido, os norte-americanos ainda tinham uma terceira bomba nuclear prontinha para ser usada. Bom, não tão pronta assim. Apenas o núcleo radioativo dessa bomba chegou a ser construído, uma esfera de 6,3 kg de massa subcrítica de plutônio, com quase 9 centímetros de diâmetro. Depois que a Segunda Guerra acabou, esse núcleo de plutônio ficou armazenado em um centro de pesquisa em Los Alamos para a realização de novos testes. Ele até foi carinhosamente apelidado de Rufus. No entanto, depois de uma série de fatalidades, ele passou a ser conhecido como o núcleo do diabo. Como o núcleo foi construído para ser colocado dentro de uma bomba, a massa de plutônio só tinha uma pequena margem antes de se tornar supercrítica. Esse é o ponto em que o plutônio inicia uma reação nuclear em cadeia, ou, em termos menos científicos, faz um grande kabum. Os cientistas testavam o quanto a massa estava próxima de passar para o estado supercrítico, cobrindo o núcleo de plutônio com uma cúpula de berílio chamada de temper, ou refletor de nêutrons para isso. O temper refletia os nêutrons emitidos pelo elemento radioativo e os disparava de volta sobre o núcleo, fazendo com que ainda mais partículas se desprendessem dos isótopos de plutônio, como um grande ping-pong nuclear. Isso resultava em uma reação nuclear em cadeia de curta duração, que era utilizada como fonte de dados pelos cientistas. Os procedimentos de segurança exigiam que espaçadores fossem inseridos entre o refletor e o núcleo, só que isso deixava todo o processo muito lento. No entanto, se o temper e a massa de plutônio entrassem em contato direto, o material iria entrar em estado supercrítico. Isso faria com que todo o centro de pesquisa de Los Alamos se transformasse em uma grande mancha preta no chão. No entanto, um cientista irresponsável chamado Louis Slotin decidiu usar um método mais rápido e muito mais arriscado. Ele removeu os espaçadores e, no lugar, ele usou sua boa e velha chave de fenda como uma cunha entre o refletor e o núcleo.
Por mais que Lewis estivesse ciente do quanto aquilo era estupidamente perigoso, ele até chegou a apelidar o seu método de fazer cócegas em um dragão. Cara, tudo bem assumir alguns riscos em nome da ciência, mas é preciso ter nervos de aço para brincar com um núcleo de plutônio concentrado. Embora Lewis estivesse confiante em usar esse método, talvez ele tenha sido um pouco arrogante, porque ele acabou cometendo um erro mortal. Em 21 de maio de 1946, Lewis estava demonstrando seu método da chave de fenda para vários outros cientistas, quando, de repente, a ferramenta escorregou. Todos na sala congelaram quando um flash quente de luz azul tomou o ambiente. Lewis rapidamente removeu a cúpula, expondo novamente o núcleo, mas já era tarde demais. A fração de segundo em que o Temper ficou em contato com o material radioativo foi o suficiente para desencadear um total estimado de 3 quatrilhões de fissões nucleares. Isso é apenas 1/1000º das reações que aconteceram nas bombas que foram lançadas antes, mas ainda assim foi mortal. Por causa desse descuido, a vida do cientista foi abreviada de algumas décadas em potencial para apenas poucos dias. Essa ação liberou uma grande onda de radiação com átomos ionizados altamente energizados. Esses átomos radioativos conseguem esmagar o DNA como uma grande bola de demolição. Acontece que o DNA fica agrupado em nossos cromossomos, que são como bilhões de blocos de construção genéticos, conectados em cadeia, criando uma sequência precisa de códigos, que são utilizados para construir as células que compõem nossos corpos. Mas as partículas radioativas cheias de energia podem destruir ou alterar as ligações que formam o nosso DNA. Isso pode levar à degradação dos tecidos ou mutações na sequência do DNA, que faz com que células cancerígenas comecem a se espalhar. É por isso que a radiação é tão perigosa, já que ela consegue corromper o funcionamento do corpo em níveis fundamentais. Por causa disso, todos os cientistas foram levados às pressas para o hospital para serem examinados. Por sorte, a maioria deles estava a uma distância segura e receberam doses bem pequenas de radiação. No entanto, Lewis estava parado bem na frente do núcleo. Para comparação, uma dose de 500 rem de radiação já é fatal, mas o corpo de Lewis foi atingido por um total cavalar de 2.100 rem, uma verdadeira enxurrada de nêutrons, raios gama e raios X. Infelizmente, essa dose massiva de radiação não rendeu a ele superpoderes como os do Hulk. Em vez disso, o corpo de Lewis começou a se despedaçar. A mão que estava mais próxima ao núcleo ficou azul e bolhas imensas surgiram. A contagem de células brancas do sangue despencou e todo o sistema imunológico do cientista foi aniquilado pela radiação. Lewis entrou em coma e apenas 9 dias depois do incidente, ele faleceu. Embora a morte de Lewis tenha sido trágica, já havia um prenúncio assombroso de que ela poderia acontecer. Apenas 9 meses antes, um de seus colegas de trabalho, o Dr. Harry Daghlian Jr., estava realizando experimentos com blocos de carboneto de tungstênio no núcleo de plutônio. Harry derrubou um dos blocos e o núcleo entrou em estado crítico por um breve momento antes de ele ser rapidamente removido. Um mês mais tarde, Harry também morreu com doenças causadas pela radiação aguda. Os experimentos com o núcleo do diabo foram proibidos depois de ele ter ceifado 2 vidas. Doideira. Os registros de Los Alamos indicam que o núcleo foi derretido e remodelado para criar uma nova arma em meados de 1964. Por sorte, esse experimento amaldiçoado foi abandonado antes que mais tragédias acontecessem. Segredo congelado. Sempre que a gente ouve falar sobre a Rússia, ela é retratada como sendo um território ríspido, frio e completamente congelado. Isso porque mais de 65% da massa da terra da Rússia está coberta por permafrost. Para quem não é cientista, esse nome se refere a uma área onde o solo está congelado de maneira permanente, sem nunca derreter. E ele é mantido nesse congelamento profundo em regiões onde o clima está sempre abaixo do 0 graus. No entanto, as temperaturas começaram a ter picos devido às mudanças climáticas, e a paisagem gelada da Rússia está começando a descongelar. E agora, coisas estranhas que estavam perdidas há muito tempo sob o gelo estão lentamente começando a ressurgir. Isso aconteceu, por exemplo, na região de Yamalo-Nenets, uma área remota da Sibéria, onde em 2016 cerca de 1.200 renas foram encontradas mortas. A princípio, a misteriosa morte em massa das renas foi atribuída a uma onda de calor que atingiu a área, o que faz as temperaturas dispararem de uma média de -6 para escaldantes 35 graus. Mas foi então que os moradores da região começaram a adoecer e 13 pessoas no total acabaram internadas por conta de úlceras enegrecidas que surgiram na pele. Será que eu ouvi alguém falando em maldição por aí? Mas o que foi esse estranho fenômeno que assolou aquele lugar? Bom, para descobrir o que estava acontecendo, os cientistas
colocaram seus equipamentos de segurança e foram lá investigar. No local, eles descobriram que aquelas renas não haviam morrido recentemente e que aquelas carcaças estavam ali há cerca de 75 anos. Elas ficaram escondidas debaixo do permafrost, mas a onda de calor acabou descongelando os animais. E os cientistas com certeza ficaram muito agradecidos por estarem usando seus equipamentos de segurança, pois tocar aquelas carcaças ou mesmo respirar muito perto delas poderia ter causado uma infecção letal. Acontece que aquelas pobres renas foram mortas por uma bactéria conhecida como Bacillus anthracis. Essa bactéria ocorre de maneira natural no solo de diversas partes do planeta, desde a América até a Ásia. Mas uma vez que um organismo vivo é infectado, os esporos da bactéria se multiplicam rapidamente em seu corpo, liberando toxinas que causam uma doença terrível e que você provavelmente já ouviu falar. Eu estou falando do temido antrás. No entanto, a letalidade dessa infecção depende da forma como os esporos entram no organismo. A forma mais comum de se contrair a doença é através de um pequeno corte na pele, que pode resultar em calombos avermelhados doloridos que se tornam úlceras enegrecidas. Mas essa é uma forma bastante amena de infecção. O consumo da carne mal cozida de um animal infectado pode espalhar esses esporos dentro do trato gastrointestinal, resultando em vômito severo, febre e dores abdominais. Porém, a forma mais letal da doença acontece quando os esporos são inalados. Sem o tratamento adequado, a inalação de antrás tem uma taxa de letalidade de perturbadores 85%. Os esporos colonizam os pulmões muito rápido, causando sintomas similares ao de um resfriado, seguidos de dores no peito e dificuldade para respirar. E como uma espécie de maldição antiga, os esporos de antrás podem permanecer em um ambiente por um longo período. Estima-se que eles podem ficar dormentes nas temperaturas congelantes do permafrost siberiano por até 105 anos. Embora cristais mágicos, óleos essenciais e feitiços não possam acabar com a maldição do antrás, a vacinação regular pode. E é por isso que a população local de cervos é vacinada todos os anos. Ufa, acho que o Papai Noel tá seguro, pelo menos por enquanto. Crateras colossais. E se eu te dissesse que a maldição do antrás congelado não é a única coisa assustadora que ficou escondida dos cientistas sob o permafrost siberiano por muitos anos? Existem coisas ainda mais estranhas, como esta cratera de tamanho colossal que começou a aparecer do nada. Esse buracão gigante foi descoberto durante um voo de helicóptero sobre a península de Yamal em 2014. E parece que ele simplesmente surgiu ali da noite pro dia. Essa cratera mede 20 metros de diâmetro e tem uma profundidade de mais de 50 metros. Caramba. Apesar de seu tamanho massivo, ela deixou os cientistas que estudam o permafrost siberiano há décadas de queixo caído, já que eles nunca haviam encontrado algo assim. Crateras como essa não surgem do nada, e eles se questionaram se algo havia causado esse buracão no chão. Talvez uma bomba, quem sabe um demônio, ou talvez uma nova super variante do antrás. Bem, acontece que quando os cientistas examinaram a área, eles descobriram que as plantas ao redor da cratera haviam sido incendiadas, e as raízes expostas exibiam marcas de queimaduras. Mas não se preocupe, essas marcas não foram criadas por labaredas de fogo do inferno. Os cientistas deduziram que aquilo era resultado de uma explosão de gás metano. Acontece que toda aquela extensão do permafrost também é um reservatório gigante de gás natural. No entanto, graças às mudanças climáticas, a calota de gelo do permafrost está derretendo de maneira gradual, e o gás metano acabou causando uma erupção explosiva na superfície. Sinceramente, eu espero que o permafrost da Sibéria pare de derreter. Isso já foi responsável por uma praga mortal e por explosões gigantescas. Nesse ritmo, logo mais a gente vai ter um evento cataclísmico varrendo a humanidade da face da Terra. Antes de a gente continuar, eu quero fazer uma pergunta. Entre o núcleo do diabo, o antrás congelado e a cratera infernal, qual deles te deixou com mais medo? Conta pra mim nos comentários abaixo. Certeza. E aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Tudo feito? Maravilha. O núcleo é sinistro. Prontos para encarar o nosso próximo objeto amaldiçoado? O diabo mora nos detalhes. Em 1697, um incêndio catastrófico tomou a Biblioteca Nacional em Estocolmo. Muitos manuscritos preciosos foram perdidos em meio às chamas, mas de alguma maneira um grande tomo medieval conseguiu sobreviver às labaredas. E isso pode ter acontecido porque, de alguma maneira mística, esse fogo infernal talvez tenha sido iniciado por esse objeto amaldiçoado, que é conhecido como a Bíblia do Diabo. Na verdade, seu nome real é Codex Gigas, ou Livro Gigante em latim, um nome bastante apropriado para esse manuscrito massivo que tem 91 centímetros de comprimento por
por 51 de largura e 22 de espessura. Ele é composto por 310 páginas feitas de papel velino, que é feito de couro curtido. Acredita-se que o Codex Gigas tenha demandado a pele de 160 burros para ser feito. Eu sinto muita pena do bibliotecário que tinha que carregar esse trambolho por aí, porque ele pesa impressionantes 75 quilos. O bibliotecário precisaria ter cerca de 1,80 de altura para poder se equiparar em peso com o Codex Gigas. No entanto, o aspecto mais maldito desse livro medieval está à espreita na página 290. Lá, desenhado nos mínimos detalhes, está um retrato meticuloso de página inteira do diabo em pessoa. A imagem contrasta com a página oposta, que representa os reinos do paraíso, e o conjunto simboliza a eterna batalha entre o bem e o mal. No entanto, de uma maneira meio assustadora, a página com o retrato do Tinhoso tem uma coloração mais escura do que o restante do livro. Isso acontece porque o papel velino reage quando exposto à luz ultravioleta e acaba ficando bronzeado. Uma página mais escura implica que ela foi exposta à luz com mais frequência. Então, por mais de 300 anos, as pessoas têm procurado pela imagem do diabo mais do que qualquer outra página do livro. Isso que eu chamo de curiosidade mórbida. Acredita-se que esse livro tenha sido criado por apenas um escriba, chamado Hermann o Recluso. Segundo a lenda, ele era um monge que foi condenado a ser sepultado vivo dentro das paredes do monastério. Mas, em troca de sua vida, Hermann prometeu ao seu abade que ele escreveria um livro contendo todo o conhecimento da humanidade. Tudo em apenas uma noite. Uma missão impossível. Os cientistas calculam que, para escrever a quantidade de palavras contida no Codex, um único homem demoraria 5 anos para concluir o trabalho, trabalhando 6 horas por dia, 6 dias por semana. E isso sem considerar o calendário estrito de atividades de um monge, que conta com longas horas de orações diárias, tarefas obrigatórias e refeições. Isso quer dizer que seria impossível para um monge completar a escrita do livro em menos de 20 anos. No entanto, por todo o decorrer do manuscrito, a caligrafia se mantém incrivelmente consistente. As curvas e os traços da caligrafia variam naturalmente com o avanço da idade, as mudanças de humor e o surgimento de doenças. Imagine se você começasse a escrever hoje e continuasse com essa atividade por 20 anos. A sua caligrafia com certeza estaria irreconhecível entre o começo e o fim, assim como a sua mão. Apesar disso ser um fato científico, por toda a extensão do livro do diabo, a caligrafia de Hermann permanece assustadoramente a mesma, como se ele tivesse realmente escrito tudo em uma única noite. A lenda diz que o monge vendeu sua alma para o diabo em troca de completar o Codex Gigas. Embora nenhuma explicação viável para isso tenha sido encontrada pelos cientistas até hoje, de uma coisa eu tenho certeza. Eu vou manter as minhas mãos bem longe de qualquer coisa que me faça ter que lidar com um cramunhão em pessoa. Tá bem. A caixa de Dybbuk. Para o rapper Post Malone, o ano de 2018 foi absolutamente terrível. Em agosto, seu jato particular teve que fazer um pouso de emergência logo após decolar. Poucos dias depois, sua antiga casa foi invadida por ladrões armados. E apenas uma semana mais tarde, o astro se envolveu em um acidente de carro. Alguns chamariam isso de onda de azar, mas outros afirmam que isso é, na verdade, uma maldição. Isso porque apenas 2 meses antes, Post Malone esteve em contato com a caixa de Dybbuk. Conhecido amplamente na internet como sendo o objeto mais assombrado do mundo, acredita-se que esse velho gabinete de vinhos seja habitado por um Dybbuk, um espírito cruel e perverso da mitologia judaica. Para conter essa entidade, o Shema, que é considerada uma das orações mais importantes do judaísmo, foi esculpido na madeira no fundo da caixa. A primeira vez que a caixa de Dybbuk chamou a atenção do mundo foi em 2003, quando um mercador de móveis antigos colocou o gabinete de vinhos à venda no eBay. Em uma grande descrição sobre o objeto assombrado, ele contou que tinha adquirido a caixa da bisneta de um refugiado judeu recém-falecido, que havia fugido da Polônia durante a ocupação alemã. Em seguida, a internet ficou fascinada com o gabinete potencialmente possuído, mas nem mesmo os cientistas foram capazes de explicar a cadeia de eventos desastrosos que Kevin alegou ter afetado todos os donos anteriores da caixa de Dybbuk. Só que precisamos falar sobre o Kevin. Veja bem, acontece que Kevin Menes tem um histórico no mercado de marketing e também uma paixão por escrever contos de ficção. Quando foi pressionado sobre o assunto em uma entrevista realizada em 2021, Kevin resolveu abrir o jogo e admitiu que a caixa de Dybbuk não passava de uma enganação. A lenda assustadora e a suposta assombração foram apenas o fruto de uma ficção de terror criada por Kevin. Então parece que esse é um objeto que já pode ser riscado da lista de coisas amaldiçoadas que atormentam os cientistas, porque ele não passa de uma farsa. Pois é, então parece que 2018 realmente foi apenas um ano bastante infeliz para o Post Malone.
Bom, isso sem levar em conta o álbum que o rapper lançou nesse mesmo ano, que chegou à marca de platina quíntupla e quebrou vários recordes. Talvez essa seja a maneira misteriosa que o universo tem de manter as coisas em equilíbrio. A selfie mais mortal do mundo. Em Eita, 26 de vamos ver. abril de 1986, alguns funcionários da manutenção estavam realizando uma verificação de rotina no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl. Eles estavam planejando realizar alguns testes no sistema elétrico e decidiram desligar o sistema vital de resfriamento, para que ele não causasse interferência nos resultados, contrariando as regulamentações de segurança. Isso levou a um pico de energia catastrófico e o reator número 4 acabou explodindo. O núcleo acabou se fundindo e o calor era tão intenso que o próprio reator nuclear começou a derreter o chão. Os funcionários correram para tentar desligar o reator, mas ele começou a arremessar pedaços de material radioativo para o alto. Enquanto isso, os moradores da cidade vizinha de Pripyat tiveram que ser evacuados. Mas foi apenas quando a equipe de emergência retornou ao local 6 meses depois da explosão que eles encontraram o pedaço de lixo mais perigoso de todo o mundo. A equipe conseguiu liberar o acesso a um corredor de distribuição de vapor sob o reator 4. Quando os homens entraram naquele espaço, o contador Geiger começou a apitar loucamente, alertando que eles não deveriam se aproximar da enorme massa no final do corredor. Usando uma câmera operada por controle remoto, eles conseguiram estimar que a massa tinha cerca de 2 metros de comprimento, o que significa que ela tinha um peso aproximado de pelo menos 100 toneladas. Ela também estava emitindo 10.000 röntgens por hora. Essa radiação equivale a ser exposto a mais de 4,5 milhões de raios-x. Ficar ao lado dessa massa por apenas 2 minutos já seria exposição a uma dose suficiente de radiação para ser letal. A massa foi chamada de pé de elefante, um nome apropriado para descrever a aparência rachada e enrugada da gosma de córion. Esse material, que é semelhante à lava, foi criado quando o reator começou a queimar através do chão da usina, e consiste de uma mistura de varetas de grafite, combustível nuclear e concreto derretido. Para chegar até aquele lugar, a gosma radioativa teve que abrir caminho através de pelo menos 2 metros de concreto reforçado. E mais de uma década depois, ainda era letal se aproximar dela. Mas um inspetor nuclear, conhecido como Arthur Korneyev, tem tentado estudar o pé de elefante desde que ele foi descoberto. Ele já voltou lá inúmeras vezes para tirar fotos da maçaroca, apesar dos riscos da radiação. A imagem mais famosa já registrada do pé de elefante foi feita pela câmera com velocidade de obturação lenta de Arthur. Você até pode ver a sua figura borrada no canto esquerdo da foto. No entanto, essa textura granulada da fotografia não é nenhum filtro fantasmagórico do Instagram. Na verdade, esse é o efeito da radiação distorcendo o filme fotográfico. E se ela tem esse efeito no filme, imagine só o que a radiação é capaz de fazer com o DNA de Arthur. Mas, por incrível que pareça, Arthur ainda está vivo. Não restam dúvidas de que o pé de elefante é um objeto amaldiçoado, e que apenas um toque nessa massa radioativa é mais que suficiente para destruir o DNA e enviar a pessoa direto para o hospital. Esqueça a ciência, eu aqui não vou me aproximar dessa coisa. Deus me livre. Assombração hollywoodiana. Em Hollywood, raramente a arte imita a vida. Sendo bem sincero, a maioria dos filmes com histórias baseadas em fatos reais não passa de um estupendo trabalho de ficção. No entanto, quando estamos falando da franquia Invocação do Mal, a história da vida real é muito mais assustadora do que os inúmeros sustos que você toma ao assistir aos filmes. Você pode até não acreditar, mas o longa de terror Annabelle é baseado na história de um brinquedo demoníaco de verdade. A boneca Raggedy Ann real foi dada de presente para uma jovem enfermeira chamada Donna em 1970. Porém, enquanto a boneca estava em sua casa, ela parecia se mover sozinha. O brinquedo era sempre encontrado em locais diferentes de onde ele havia sido deixado. Pouco tempo depois, há relatos de que o namorado de Donna apareceu com um conjunto de marcas vermelhas de garras em seu peito, que surgiram de maneira misteriosa durante a noite. Em seguida, os famosos demonologistas Elizabeth e Ed Warren foram consultados sobre o caso. O casal concluiu que a suposta habilidade da boneca de se teletransportar, além do que eles chamaram de marca da besta no peito do namorado de Donna, eram sinais claros de uma possessão demoníaca. Os Warren então trancaram a boneca dentro de um armário especial feito de vidro Chega a ser mais feio do que a Annabelle do cinema. A oração do Pai Nosso para conter o demônio. Ok, essa história com certeza é muito sinistra, mas eu acho que os mais céticos aqui devem estar se perguntando o quanto dessa história é real. Afinal, o estudo da demonologia nem é considerado como sendo uma ciência. Bom, acontece que nenhum cientista até hoje teve coragem o bastante para realizar um verdadeiro teste de laboratório na boneca Annabelle. Vai lá fazer o teste. Marte ataca. Você está vendo esse frasquinho aqui?
Sabe o que tem dentro dele? Há cerca de 4 anos atrás se espalhou pela internet um rumor de que essa era uma substância que os cientistas temiam mais do que qualquer outra. Segundo consta, entrar em contato com uma quantidade tão ínfima quanto 0,02 grama dessa coisa seria o suficiente para causar a morte instantânea. Mas o que é essa substância supermortal que fica guardada em um frasco selado e confinado dentro de um cubo de plástico lacrado a vácuo? Será um gás venenoso? Um superácido? Ou o molho de pimenta mais ardido do mundo? Bom, na verdade, o frasco contém 0,02 grama do meteorito Zagami, um minúsculo fragmento do maior meteorito marciano que já atingiu a superfície terrestre. E quanto aos rumores sobre esta ser a substância mais mortal do planeta? Bom, isso não passa de mais uma mentira criada na internet. Não há nada mortal em relação a esse meteorito, a menos que ele atinja a sua cabeça durante a sua descida do espaço sideral a vertiginosos 71 metros por segundo. Mas se um meteorito não estiver prestes a te transformar em uma panqueca humana, ele é mais inofensivo em termos de radiação do que qualquer pedra típica do planeta Terra. Então, finalmente parece que temos um objeto que os cientistas podem manejar com tranquilidade. Mas se você quiser ver algumas substâncias que são super mortais para valer mesmo em quantidades inferiores a 0,02 grama, então dê uma olhada no meu vídeo sobre esse assunto. Nele, com certeza, você vai encontrar algumas coisas pra lá de apavorantes. Picolé de múmia. Picolé de múmia? Nem todas as múmias amaldiçoam tumbas. Pelo menos uma delas pode ser encontrada nos Alpes de Venosti, na fronteira da Itália com a Áustria. Eu apresento a vocês Ötzi, o Homem de Gelo. Há mais de 5.300 anos, esse homem pré-histórico teve o seu corpo congelado nos Alpes, o que impediu a decomposição. Em seguida, uma nevasca enterrou seu corpo por mais de 5 milênios. No entanto, o ano de 1991 teve um verão excepcionalmente quente, o que causou o derretimento do gelo e a exposição dos restos de Ötzi, que foi encontrado por um casal de alpinistas que passava pela área. Só que não demorou muito para que eles concluíssem que teria sido melhor ter deixado Ötzi dormindo em seu sepulcro congelado, já que, pouco depois da descoberta, parece que uma maldição atingiu todos aqueles que tentaram descobrir alguma coisa a seu respeito. Primeiro, aconteceu a morte súbita de Rainer Hahn, o líder do time forense que estava examinando Ötzi e que tinha transportado o cadáver com suas próprias mãos para colocá-lo dentro de um saco mortuário. No ano seguinte, Hahn sofreu um ferimento letal em um acidente de carro, enquanto ele estava a caminho de uma palestra sobre Ötzi. A princípio, ninguém pensou muito sobre o assunto. Mas então, o guia de alpinismo chamado Kurt Fritz, que levou o Dr. Hahn até os restos congelados da múmia, também faleceu. Nesse caso, devido a uma avalanche. Pouco depois, Helmut Simon, um dos alpinistas que tinha originalmente encontrado Ötzi, sofreu uma queda durante uma nevasca em 2004 e não resistiu. Mas ainda fica mais arrepiante. Mesmo, o jornalista que filmou a remoção de Ötzi da montanha, Rainer Hosel, faleceu em decorrência de um tumor cerebral poucos meses depois de publicar um documentário sobre o Homem de Gelo. E a contagem de corpos está ficando cada vez maior. Mas não pense que ela para por aí. Em 2005, o arqueólogo Conrad Spindler, que foi o primeiro a inspecionar os restos mortais de Ötzi, morreu devido a complicações médicas. E, finalmente, a maldição de Ötzi fez sua última vítima. O Dr. Tom Loy estava prestes a terminar seu livro resumindo suas descobertas a respeito de Ötzi quando foi encontrado sem vida em seu apartamento. Parece que toda vez que alguém descobre alguma coisa a respeito da múmia de gelo, a sua praga recai sobre a pessoa. No entanto, é sempre fácil encontrar padrões quando se está procurando por eles. Muitos outros jornalistas e arqueólogos tiveram contato com os restos de Ötzi, e eles ainda estão por aí para contar essa história. Joga esse bicho fora. Agora, os restos de Ötzi estão descansando em uma sala refrigerada no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, na cidade italiana de Bolzano. E desde então, a maldição nunca mais fez novas vítimas. Talvez seja apenas porque o nosso amiguinho Ötzi está feliz em voltar a dormir em um quarto geladinho. Ufa, parece que nós conseguimos passar ilesos pelos objetos amaldiçoados no vídeo de hoje. Que sorte! Sorte Mas nossa. Antes de ir, conta pra mim nos comentários abaixo qual desses objetos fez você ficar mais apavorado. E você conhece algum objeto amaldiçoado que poderia ter entrado nessa lista? Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima. Até. Olha, eu posso dizer com toda certeza que o que mais me assustou foi o primeiro. Foi o núcleo do diabo. Ali é doideira, viu? Ali um deslize e você morre. Tá maluco, velho. Tá maluco. Muito da hora o vídeo aí do Fala Sério. Tem a parte 2. Se vocês quiserem a parte 2, comenta aí que eu trago o mais rápido possível. Tá na tela aí, ó. Minhas redes sociais. Me segue. Instagram, Twitter,
corre lá, me segue. Também tô com o Discord, o link tá aí na descrição ou no comentário fixado. Entra no Discord, você que tem Discord, vamos trocar um papo, vamos trocar ideia. Tem sugestão de react, pode me mandar lá. E vamos que vamos. Respeite as regras pra gente manter o ambiente lá seguro. Deixou o like, se inscreveu? Não? Tá só a hora de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo rumo a 6K, 6.000. Vamos que vamos. Já vamos chegar lá, se Deus quiser, com a sua ajuda, lógico. É isso, ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu. Tchau.